por que pessoas com depressão, de fato, não estão buscando psicólogo para se tratar? Porque existem tantas pessoas com depressão, de acordo com as pesquisas, e muitos consultórios de psicologia vazios. Psicólogos desesperados precisando de pacientes para tratar, não conseguindo pagar suas contas, tendo que se submeter a trabalhar por plano de saúde que paga muito pouco, não podendo pagar, cobrar o seu piso, que é regulamentado, né? Tem uma base de regulamentação para a nossa cobrança das nossas consultas através do nosso conselho. E por que será que o psicólogo está passando por isso, sendo que tem muita gente precisando de tratamento? Nesse vídeo eu quero fazer você refletir sobre esse assunto, da importância de você ficar ligado nisso e ao mesmo tempo eu quero te dar 3 dicas para que isso não aconteça com você, que você se previna desse fenômeno que é muito grave, muito perigoso para a nossa área e para as pessoas que têm depressão. Meu nome é Rosileia Lopes, sou psicóloga clínica, criadora do projeto Amo Alguém com Depressão e mãe de uma jovem com depressão grave. E por esse motivo, por eu ser mãe de uma jovem com depressão, é que eu venho trazendo esse tema aqui, que é muito preocupante. E eu que vivo isso também dentro da minha casa, e vivi anos com essa problemática, posso falar por experiência própria. Existem alguns motivos sérios que não estão fazendo com que as pessoas procurem o psicólogo para se tratar. E aí eu posso falar não só na minha experiência como mãe, que viviciei vários anos em busca de um psicólogo que pudesse tratar da minha filha, e ao mesmo tempo de pessoas com depressão que seguem o projeto, mais de 14 mil pessoas só no Instagram seguindo o projeto Amo Alguém com Depressão, familiares, e eu recebo e-mails e mensagens todos os dias, perguntas, dúvidas sobre o tratamento da depressão, e vejo uma enorme gama de desconhecimento e também de decepção com a nossa área. Agora, será que tem uma quantidade realmente para todos os psicólogos atenderem depressão? É importante que a gente coloque isso na mente e entenda a gravidade do que está acontecendo. De acordo com o nosso Conselho Federal de Psicologia, somos mais de 360 mil psicólogos, em torno de 360 mil psicólogos. Agora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 12 milhões de pessoas com depressão só no Brasil. Gente, esse número é apenas um número que está catalogado, que tem como, né, as pessoas que procuram serviço de saúde. E a gente sabe que o número de pessoas que procuram serviço de saúde é muito baixo. Então, se a gente for parar para pensar, tem muito mais gente com depressão, muito mais do que a gente imagina. E que não procuraram, né, nenhum serviço para poder ficar lá registrado a sua busca por esse tema, né, por essa demanda. Então, gente, ninguém é concorrente um do outro, psicólogo nenhum é concorrente. A nossa área, na verdade, é uma área que necessita de união, de que a gente se una para que a gente fortaleça a nossa área de conhecimento, para que a gente fique forte, porque é um número muito exorbitante de pessoas para a gente atender, só que essas pessoas não estão chegando ao consultório. E aí, a gravidade disso é que nossa profissão fica desempoderada porque os psicólogos não conseguem se manter, as pessoas desacreditam da nossa profissão, da nossa área de ciência, né, nossa área de conhecimento, que é uma área extremamente importante para a saúde. E aí eu queria aqui falar com você sobre o principal motivo de que eu estou falando sobre esse tema. É pelo número de suicídios que acontece. Mais de 11 milhões de pessoas tentam suicídio todos os anos. Então, esse número enorme de suicídio, a gente sabe que a maioria dos casos de suicídio tem a ver com a depressão. Então, a gente precisa estar ciente de que alguma coisa está acontecendo. Então, os psicólogos não estão sendo procurados. Então, eu quero te mostrar aqui algumas situações que podem estar acontecendo. Na verdade, alguns a gente já percebe que está acontecendo, é só a gente refletir, para que você possa, de fato, ter seu consultório cheio, atender pessoas, salvar pessoas dessa doença, para que você não caia no marasmo de ter o seu consultório vazio, sendo que tem um monte de pessoas precisando do seu trabalho. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero que você observe aqui, eu falei de 3 pontos, é que o psicólogo não se aprofunda nessa demanda. Não, gente, a nossa profissão, ela é muito generalista. Então a nossa área, ela é muito complexa e tem
muitas demandas. E aí, né, a gente se defendendo aqui, a gente tem muita demanda para estudar, a gente tem muito transtorno mental, demandas também de áreas específicas, né, da nossa profissão. A gente trabalha em várias áreas diferentes, né, profissionais, e a gente precisa entender que a depressão está em falta de psicólogos. E não é só eu que estou falando, o Projeto Homem com Depressão está falando, não. A Organização Mundial da Saúde também fala isso. A gente está precisando de profissionais qualificados para atender essa área. Se a nossa profissão é muito generalista, a gente tem uma tendência a se aprofundar em alguma área específica. E isso é bom, isso é natural, isso é necessário. Que existam psicólogos de família, psicólogos da infância, psicólogos que vão trabalhar no trânsito, no esporte, psicólogos clínicos que têm demandas específicas de casal. Ou seja, isso é necessário, sexualidade. Agora, precisa existir também psicólogos com a maior demanda, que se especializem. Eu nunca ouvi falar um psicólogo que é especializado em depressão. Sinceridade, se vocês conhecem aí, coloquem aqui que eu quero conhecer essa pessoa. Eu não conheço, é uma pessoa que se especializa nessa área. Eu, no caso, posso dizer, eu sou uma especialista nessa área porque, como eu sou mãe também de uma jovem com depressão, e vivi também essa dor na minha vida, na minha família, da minha filha, num nível muito alto, eu, como psicóloga, eu falei, gente, é primordial que eu estude, que eu me aprofunde dessa demanda, que eu descubra alguns pontos que eu possa não estar enxergando nesse tratamento, para que eu possa ajudar essas pessoas que estão ali me procurando e pensar um pouco sobre como eu vou lidar no dia a dia como mãe, claro, não como psicóloga da minha filha, mas como mãe, né, de uma jovem com depressão. E foi aí, sim, que eu comecei a me aprofundar. Mas é importante, e eu divulgo aqui sempre, que você, que é um psicólogo clínico, se aprofunde nessa demanda. Porque essa demanda seriedade, é a maior demanda que existe. O transtorno depressivo, ou a depressão, ela tem diversos fatores. Ou seja, o que isso significa? Significa que várias áreas aí vão se unir à depressão. A gente pode estar lidando com diversas problemática, diversos outros transtornos, né, que estão em comorbidade com a depressão. Então, a depressão é a maior demanda que existe, porque como ela pode estar entrando em outras demandas, então a gente sempre vai ter um caso de depressão. Psicólogo nenhum consegue fugir de um caso de depressão. Você trabalha numa organização, você vai lidar com pessoas com depressão, você vai precisar entender que demanda está acontecendo ali, por que esse profissional, de repente, não está conseguindo produzir. A depressão provavelmente vai estar rondando ali. Ou seja, diversas questões aí que a gente vai lidar, inclusive um profissional que trabalha com criança, ele vai lidar com questões de depressão na infância. Um psicólogo que trabalha com casais, ele vai identificar que das pessoas ali podem estar desenvolvendo um quadro de depressão, então não é desinteresse pelo outro. Ou seja, a depressão, ela vai estar rondando várias demandas. Então, além dela ser uma demanda gigantesca, que a gente viu aqui, ela ainda por cima ronda outras demandas aí. Então, tem muitos fatores de riscos. Então, o primeiro ponto, se aprofundem nessa demanda. Se aprofundem mesmo, façam pós-graduações, claro. Nós do projeto, a gente tem um programa completo só para ajudar pessoas nessa demanda de uma forma 360 graus. Quem quiser também fazer parte desse projeto, vocês podem se colocar aqui na lista de espera, que a gente abre de tempos em tempos. Ou seja, se aprofundem, estudem, leiam sobre a depressão agora. Estudem também, tenham também uma autoanálise, façam uma autoanálise como psicólogo, porque a depressão, ela é muito complexa de se tratar, mas existem fatores importantes para a gente perceber: nosso autoconhecimento, fatores relacionados a questões técnicas de lidar com ideação suicídio, pós-suicídio, saber entender e lidar tecnicamente com as crises depressivas. Que crises são essas? Então, se aprofundem nessa demanda. Segundo ponto, não somos preparados para ter saúde financeira no nosso consultório. Sim, isso vai atrapalhar você atender uma pessoa com depressão. Um psicólogo que não se aprofunda, foi o nosso primeiro ponto aí. E um psicólogo que não tem saúde financeira é um psicólogo que não consegue se preparar, não consegue estudar, não consegue comprar nem livros, muitas vezes, para se especializar, para estudar cada demanda. E cada demanda
processo de desenvolvimento de um transtorno depressivo requer que a gente entenda sobre diversas áreas. A gente precisa saber sobre personalidade, a gente precisa saber sobre questões filosóficas, inclusive. Ou seja, a gente precisa ler, a gente precisa estudar. E um psicólogo que ele não sabe lidar com as suas questões financeiras, ele também vai ter dificuldade para tratar uma pessoa com um transtorno grave, com ideação suicida, como é o caso da depressão. O psicólogo, ele não vai se empoderar, ele não vai estudar o suficiente. Aquele paciente que está ali, ele não vai sentir firmeza em você. Aquela família vai te demandar muito e você também vai precisar daquela família para sustentar o seu mês ali. E aí você não vai ter empoderamento de você colocar limites também. Limites e mostrar a responsabilidade de cada um ali dentro do processo terapêutico. Eu vejo muito isso acontecer. Psicólogos desempoderados financeiramente, sem conseguir lidar com demandas muito graves. O terceiro ponto que a gente precisa entender para que a gente fique ligado e não caia também nesse problema é não saber nos posicionar no mercado. É isso mesmo. A gente não aprende, na verdade, nada sobre marketing, nada sobre como a gente se posicionar no mercado. A gente também não aprende e não internaliza que a nossa profissão é uma área também profissional. Ela não é apenas uma questão filosófica e altruísta. É uma profissão de pessoas altruístas, sim. Eu costumo falar que para ser psicólogo precisa ter dom para ser psicólogo, sim. Agora, nós trabalhamos e a gente precisa do nosso sustento, é o nosso ganha-pão. E a gente não sabe unir essas duas demandas aí. A nossa demanda altruísta, uma profissão da área da saúde, que ajuda a salvar vidas, e ao mesmo tempo, a nossa área profissional, nosso desenvolvimento como profissional. A gente não sabe unir. É importante que a gente aprenda a unir essas áreas. Por quê? Porque um psicólogo que não sabe também mostrar para que serve a psicologia, mostrar o seu trabalho, ajudar as pessoas, né, na divulgação do seu trabalho, essa pessoa também não vai conseguir atender pessoas com depressão. As pessoas também não vão procurar, não vão saber que você existe. Então, as pessoas com depressão, elas estão aonde? Elas estão nas redes sociais, só que elas estão procurando uma palavra de consolo, elas não estão procurando um psicólogo. E a gente sabe que depressão não se trata com palavras amigáveis e de consolo. Se trata com tratamento. E aí é preciso que a gente mostre esse conhecimento, que a gente também apareça, que a gente mostre para essas pessoas que ela pode confiar na gente. Então, gente, se a gente é um psicólogo, no primeiro ponto para a gente recapitular, se a gente é um psicólogo que se aprofunda nessa demanda, a gente não vai correr o risco de um paciente entrar no nosso consultório e não ver resultado, como aconteceu com a minha filha e com diversas pessoas que eu convivo e que me procuram no projeto. Segundo ponto, se a gente for preparado para ter uma saúde financeira, se a gente cuidar desse item, a gente também não vai correr o risco de não poder se aprofundar, de não poder estudar mais sobre a demanda, de não ficar refém de famílias que estão pagando, mas não sabe o seu lugar dentro do processo terapêutico ali. A gente não consegue impor limites, ser mais assertivo. A gente não vai precisar também se sujeitar a ganhar uma merreca por plano de saúde. E o terceiro ponto, se a gente sabe se posicionar também, a gente empodera a nossa profissão, a gente educa a sociedade sobre a importância do processo terapêutico e a gente também fica seguro para o que a gente falar ali, a gente aplicar na prática. Então, gente, preste atenção nesses itens para que a nossa profissão cresça e que você não corra o risco de ficar com um consultório vazio, com uma demanda gigantesca para você atender. Então, gente, se você gostou desse vídeo, se fez você refletir e se você quer ver a sua profissão de psicólogo satisfatória, empoderada socialmente, dá uma curtida nesse vídeo aí pra gente compartilhar com mais psicólogos. Se inscreve no canal se você não é inscrito e coloque aqui o que você quer saber sobre depressão pra gente debater, pra gente conversar e que o projeto Amo Alguém com Depressão está à disposição para ajudar. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até semana que vem.